Colega Psi, já imaginou um instrumento que também pode te ajudar na hora de reparentalizar ou então de estimular o seu paciente, especialmente aqueles mais resistentes, a começar a fazer trabalhos de imagem? Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e terapeuta do esquema, e eu desenvolvi o boneco dos modos esquemáticos, que ele vem num kit composto por roupinhas, corpinho e várias faces que você pode trocar, cada uma representando um modo esquemático. Eu também já gravei aqui vários vídeos falando sobre diversas formas de usar este boneco na sua prática clínica e como ele pode ser um grande aliado. Então, se você não assistiu ainda os outros vídeos, corre lá, assista todos os vídeos e também já deixa aqui o sininho ativado para que você sempre receba os vídeos que forem publicados, porque assim você tem a instrução de como utilizar este instrumento da melhor forma aí na tua prática. Combinado? Hoje então vamos falar de reparentalização e exercícios de imagem. Eu vou começar pelo segundo, exercícios de imagem. Mas por que usa o boneco no exercício de imagem? Veja, talvez você já tenha tido aí, eu pelo menos já tive aqui na minha prática clínica, alguns pacientes que têm mais dificuldade em fazer os exercícios de imagem. Eu já tive inclusive pacientes que me diziam, olha, eu não consigo me lembrar, eu não consigo acessar a minha própria imagem. E a gente pode, porque dentro da terapia do esquema, a gente inclusive utiliza fotos com os pacientes para facilitar o acesso àquelas informações. Então, a gente também pode utilizar da mesma forma o boneco. Sim, o paciente que tem dificuldade de acessar, ele pode, ao tocar o boneco, ao trocar a roupa do boneco, porque você pode apresentar diversos acessórios, diversas roupas, você pode inclusive ter aí no seu consultório acessórios específicos para determinados pacientes, que você pode comprar de uma forma avulsa, não vem com o kit, mas você pode compor aí para que você também personalize algo na hora de utilizar o boneco para um paciente. E aí ele se reconhecendo por meio daquele acessório, da roupa que ele vestiu, de alguma característica que seja semelhante à dele, ou mesmo que não tenha característica alguma semelhante. Posso te garantir, por experiência prática, colocar o boneco é um jeito maravilhoso de ajudar esse paciente a desenvolver ali a imaginação e a se conectar com a sua própria criança. Quando ele então toca, quando ele vê, ou mesmo que você o deixe um pouquinho mais distante numa cadeira, ou mesmo que seja no vídeo. Eu estou aqui falando de pacientes adultos. Você pode usar na sua prática também com criança. A minha experiência é com adultos. Eu desenvolvi os bonecos para os adultos, porque eu não atendo criança atualmente. Agora, eu sei que esse também pode ser um recurso muito útil se você atende criança. Agora, com o adulto, o que acontece? A gente coloca ali o boneco e isso já mexe com a imaginação. Isso já favorece que aquele adulto vá diminuindo ali as defesas e vá acessando as memórias. E na minha experiência, a hora que a gente coloca ali o boneco, é como se de algum modo a gente fosse também autorizando as memórias, autorizando as sensações, as emoções. E o que ocorre é que ao ver aquele boneco, é comum alguns pacientes já se identificarem e a partir dali aceitarem com mais facilidade fazerem os exercícios de imagem. Eu já tive inclusive paciente que só fazia exercício de imagem se o boneco estivesse ali, porque esse era um facilitador para que ele pudesse ativar as memórias. Olha só que interessante, é realmente um instrumento que facilita. Outra coisa que também pode ser muito favorável quando a gente utiliza o boneco é a própria reparentalização, seja ali, né, naquele exercício de imagem, seja numa situação em que o paciente está contando, a gente pode
ofertar o boneco para ele, para que ele, por exemplo, abrace o boneco, para que ele fale com o boneco, como se ele estivesse falando com a própria criança. Claro, a gente sabe que esse é um exercício já para o momento da terapia em que o paciente está com o seu adulto saudável mais desenvolvido. Então, a gente pode ser modelo inicialmente, a gente mesmo falando com a criança do paciente por meio do boneco. E muitas vezes o que acontece é que essa pessoa nos assiste fazendo isto. Exatamente como ela faria num exercício de imagem, só que com algo que é concreto. E este modelo de adulto saudável, reparentalizando a criança daquele paciente, vai fazer com que ele também desenvolva mais ferramentas para poder reparentalizar a si mesmo, né, depois que o adulto saudável estiver dentro do processo terapêutico mais desenvolvido. E essa reparentalização, ela então com o boneco no atendimento presencial pode ser feita de um jeito físico, né? O abraço, o beijo, o acolhimento. Eu também utilizo no online, a gente não vai ter o físico, mas a gente vai ter a pessoa visualizando e podendo, então, a partir desta percepção, remeter às memórias da própria criança. E tem um detalhe importantíssimo: a gente tem as faces de todos os modos criança, então a gente pode colocar a face que mais se adequa àquilo que a criança estava sentindo, seja a criança humilhada, seja a criança solitária, a criança abusada. Então, a gente pode modificar a face de maneira que o paciente esteja vendo ali se aproxime mais daquilo que ele sentia. Então, isso é muito poderoso, muito poderoso. E algo que a gente também pode fazer depois de um exercício de reparentalização com o boneco é tirar a criança solitária, por exemplo, e colocar a criança feliz. Claro que a gente só vai fazer isso se isso estiver conectado àquilo que o paciente está sentindo naquele momento. E cabe a nós, terapeutas, estarmos calibrados com as emoções do paciente para que a gente vá caminhando conforme aquilo que faça sentido para ele. E quando a gente então finaliza, né, e aí essa pessoa que antes estava vendo ali o rostinho de uma criança solitária ou de uma criança abandonada, abusada, e depois ela, né, depois do processo de reparentalização, ela tem também uma imagem de uma criança feliz, da sua criança feliz. Ela também pode acessar a sua própria criança feliz com mais facilidade a partir deste estímulo visual. Então veja, essas são algumas das formas que eu utilizo para a reparentalização e para favorecer o exercício de imagens como uma entrada para os exercícios de imagem. Agora você pode criar mais possibilidades ainda com os bonecos. Inclusive, se você tiver uma ideia diferente, pode escrever aqui, eu vou adorar saber e poder ampliar também as minhas possibilidades de utilização do boneco, porque ele é um instrumento para você usar a sua criatividade e também a sua sensibilidade. Nós, terapeutas do esquema, somos instrumentos de mudança para o nosso paciente. Então, a gente também sentir o que está se passando ali, estar naquele processo junto com o paciente é fundamental para a mudança. Então, utilize a sua criatividade, o seu jeito, o seu toque, para poder fazer deste instrumento um grande aliado na sua prática clínica. E se fez sentido para você, deixe seu comentário, curta e continue seguindo os próximos vídeos. Nos vemos em breve. Obrigada, tchau, tchau!